Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de Administração Financeira e Orçamentária 1, dessa vez com o tema Taxa Interna de Retorno. Lembrando que nós já vimos alguns indicadores de desempenho econômico-financeiro para fins de avaliação de projeto de investimento nas empresas. Um deles que já vimos foi o valor presente líquido, o famoso VPL. Hoje nós vamos ver a TIR, a famosa TIR, Taxa Interna de Retorno. Bem, o que seria a TIR? A TIR, é uma ferramenta muito utilizada para avaliação de projeto de investimento e ela serve para comparar a taxa que existe naquele investimento em detrimento a outra taxa existente no mercado. Que taxa é essa existente no mercado? É a famosa TMA, Taxa Média de Atratividade. E o conceito de TIR em si? É a taxa que equaliza, ou seja, iguala os valores presentes das saídas de caixa com os valores presentes dos recebimentos. Ou seja, é a taxa que anula o VPL. Ou seja, é a taxa que faz com que o valor presente líquido daquele investimento que está sendo analisado seja igual a zero. Tá bom? Então, vamos verificar as possibilidades de análise da TIR. Caso a taxa interna de retorno desse investimento encontrado no cálculo que iremos fazer seja negativo, o projeto já é considerado inviável, tá bom? Então a taxa negativa, se a taxa é negativa, eu estou tendo prejuízo enorme, E uma análise bastante importante que os senhores têm que ter em mente é, e se ela for positiva? Bem, ela em se encontrando sendo negativa, é muito fácil, de dizer, olha, é inviável, é negativo, eu estou tendo retração no meu negócio. E se ela for positiva? Bem, se ela for positiva, o projeto é considerado viável, mas é o seguinte, eu tenho que lembrar que essa taxa depende da comparação com a taxa média de atratividade. Se eu vou adotar ou não o negócio. Resumindo, minha taxa interna de retorno deu positiva, eu devo aceitar o negócio. Ele é economicamente viável? Não, peraí. Nós estamos analisando do ponto de vista só da TIR, tá? Nem sempre, só porque ela é positiva, ela é economicamente viável para aquele projeto. Professor, mas por quê? Porque tudo depende da comparação dela com a taxa média de atratividade. Ora, se, por exemplo, eu tenho um projeto, faço as projeções de fluxo de caixa e calculo a taxa média de atratividade, dá 10%. Só que eu tenho uma alternativa como investidor de aplicar esse dinheiro em um determinado projeto, seja ele uma aplicação financeira, um investimento qualquer, e essa aplicação ou investimento me dá um retorno de 12%. Onde que eu vou investir? No meu projeto, que a taxa interna de retorno é 10%, ou em outro projeto cuja atratividade dele é de 12%. É evidente que eu vou aplicar ou investir na de 12%. Então, tudo depende de uma comparação, tá? Vamos dar seguimento. Comparação entre TIR e TMA. Isso que eu estava falando para vocês. Para avaliar se a TIR de um projeto deve ser aceita, devemos sempre observar o valor da taxa média de atratividade. Uma coisa é ela ser viável, outra coisa é eu aceitar essa TIR para implementar o meu projeto. Então, recapitulando, ela é viável se ela for positiva. Agora, aceitar só se ela for maior
do que a TMA. Tá ok? E aí nós temos quando a TI, que eu havia falado para vocês, for maior que a TMA, que é a taxa média de atratividade, ou taxa de desconto, o projeto deverá ser aceito, tá bom? Outra situação, quando a TI menor que a taxa média de atratividade. Isso significa que o projeto não atingiu o mínimo necessário para que o investidor aceitasse abrir mão de outro investimento que a TMA está oferecendo. Olha, minha TMA aqui é 15, a tua TI deu 10, né? Cujo projeto, a TMA é superior à TI encontrada. Então, observem bem, analisem bem na hora de fazer o cálculo. Se ele está pedindo só a viabilidade do projeto, beleza. Se for positiva, a TI é viável. Agora, se eu devo aceitar ou não implementar esse projeto, depende de uma taxa de desconto, de uma TMA para comparar. Se a TI do meu projeto for maior que a TMA, ótimo, eu aceito. Se for menor, não aceito. Eu vou investir lá onde a TMA, minha taxa média de atratividade, está dizendo que paga. Tá bom? E agora, nós vamos para o que vocês mais gostam, que é usar a calculadora HP12C. Então, para a utilização e avaliação de fluxos de caixa, são usadas as seguintes funções na HP12C. Teclas mais utilizadas no cálculo da TI. Vamos lá. CFO, tá? Lembrando que o CFO ele é acionado com as teclas em laranja. Para utilizar o CFO, vou lá no G, tá bom? Então, CFO é o fluxo de caixa inicial, considerado fluxo de caixa no momento zero. Ou seja, falei para vocês, o CFO sempre é o investimento inicial do projeto. É aquilo que eu vou gastar para investir inicialmente no projeto. CFJ são as projeções de fluxo de caixa seguinte, do ano 1, do ano 2, do mês 1, do mês 2. NJ, ele repete o fluxo de caixa iguais e consecutivos. Essa é uma teclinha que a gente vai ter que usar bastante, né? Quando os fluxos de caixa forem repetitivos, a gente vai lá e tem esse macete que eu vou ensinar para vocês lá nos exemplos práticos. IRR é o que a calculadora, vocês bem sabem, as teclas, as abreviações são em inglês. Significa taxa interna de retorno, ou TIR. NPV, que nós já vimos nas anotações passadas, é o quê? É o nosso famoso VPL, valor presente líquido. Então isso daí vocês já estão craque, né? Vamos seguindo. Olha só, o exemplo 1. Um empresário recebeu uma proposta para investir em um novo negócio, cuja previsão do lucro mensal é a seguinte: no primeiro mês, 2.700, no segundo mês, 3.200, no terceiro, 4.300, no quarto e quinto mês são iguais, 5.200, no sexto mês, R$6.000. Sabendo que o capital inicial investido por ele seria de R$20.000. Calcule a taxa interna de retorno. Então, ele está pedindo só para calcular, ele não está pedindo para dizer se é viável, se deve ser aceito esse projeto, é só calcular a taxa, tá bom? Então, a resolução é o seguinte: FCLX, qual é o meu fluxo de caixa inicial? É o meu investimento inicial, 20.000, então é 20.000 CHS, porque investimento sempre é negativo. GCFO. E aí eu vou colocando os fluxos de caixa. No primeiro ano, 2.700. GCFJ, que é o fluxo de caixa seguinte. 3.200 GCFJ. 4.300 GCFJ. E aqui está um macete, olha só. No quarto ano, vejam bem, é 5.200 GCFJ. E no quinto também. Então, para eu não repetir a mesma coisa aqui, eu coloco 2GNJ.
Porque ele está dizendo, lembram lá no conceito? Ele está dizendo, repete isso daqui, ó, vai ser contado 2 vezes. E por último, 6.000G CFJ, eu teclo FIRR e acho que a minha taxa interna de retorno, 7,71%. Os fluxos de caixa são ao mês, então a minha taxa é ao mês, isso mesmo. Pessoal, dando continuidade, nós vamos ver agora o exemplo 2, em que uma empresa ela planeja investir R$500.000 ao longo de 8 anos. O projeto vai perdurar 8 anos. E a diferença desse exemplo aqui é que ele é um pouco mais realista, ou seja, ele está mais próximo do que é feito hoje em um investimento normal, digamos assim. A empresa ela tem a possibilidade de investir, para começar o negócio, investir uma parcela no ano 0, no segundo ano ele investe mais um pouco, no terceiro mais um pouco, no quarto mais um pouco, seja esse investimento em equipamento, pessoal, tecnologias, enfim. Esse exemplo retrata bem isso, né? E no exemplo ele diz que tem R$500.000, quer investir 500 mil, certo? Só que no ano 0 ele vai utilizar 200 mil. No segundo ano ele quer investir 140, vejam aqui, ó. E no sexto ano, R$160.000. E aí a questão pergunta o seguinte: do ponto de vista da rentabilidade, ou seja, da taxa interna de retorno, esse projeto ele deve ser implementado? Bem, ele diz também aqui que os investidores esperam a taxa de desconto de 15% ao ano. Bem, eu sei de uma coisa, como nós vimos anteriormente. Se for positivo a taxa, o projeto é o quê? Viável. Agora, aceitar ele só se a taxa for maior que 15% ao ano, que é o que o investidor está dizendo. Só invisto se a taxa média for no mínimo 15%. Tá? Então, olha só. Vamos montar agora essa questão. No primeiro ano, no ano 0, desculpa, qual é o meu investimento? Ele fala lá, ó, são consumidos R$200.000. Vamos ver? Então eu coloco FCLX para zerar, 200 mil CHS é investimento, G CFO, tá? No primeiro ano, 100 mil, então tá lá, 100 mil G CFJ. No segundo ano, 150 mil menos, ele vai tirar 140 para reinvestir, então é negativo. Então quanto é que sobra nesse fluxo? 15. Então vamos ver, 15 GCFJ, entenderam? Vamos lá. No terceiro ano, 90 mil. 90 mil GCFJ, tá lá. No quarto ano e no quinto, 88 mil. 88 mil GCFJ. Como são 2, eu uso aquele artifício, aquele macete, 2GNJ. Vamos lá. No sexto ano, tem outra parcela do investimento. O fluxo de caixa original é 190, só que ele vai pegar 160 para investimento. Vai sobrar quanto? 30. Então, vamos ver lá. 30 mil GCFJ. No sétimo ano e no oitavo, os fluxos de caixa são iguais. 75 mil reais. Vamos lá. 75 mil GCFJ, 2 anos, 2GNJ. A minha taxa interna de retorno ficou em 31,78% ao ano. Excelente! Então, no projeto em tela, a TI foi de 31,78%, correto? Sendo que a taxa de desconto, ou TMA, que é a taxa média de atratividade, a ser considerada no projeto, é de 15% ao ano. Então a solução é, o que ele pergunta? Deve ser implementado? Então nós concluímos o quê?
que o projeto, além de ser viável, por quê? Porque é positivo, a taxa é positiva, deve ser implementado, ou seja, deve ser executado, pois a tira encontrada é maior que a TMA considerada para fins de avaliação. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham massificado esses conceitos. Nós encaminhamos várias questões sobre TIR, né, para vocês lá no grupo e estou à disposição. Tá bom? Até mais, até a próxima.